Oi, gente, Simone Santos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Psicocibernética ou Liberte a Sua Personalidade de Maxwell Maltz, tá? Hoje eu queria trazer para você aqui um hack mental, tá? Rapidinho, vai ser uma aula curta, mas é bem interessante aqui quando ele fala de como a gente pode se acostumar a ter êxito, tá? A ter aquele sentimento de vitória. Ele fala aqui no livro que o ideal, né, que o segredo está na gradualidade. Ou seja, você começar com pequenas vitórias para ir treinando a sua mente, o seu servomecanismo, de que aquilo ali é natural, né? De que aquilo ali é normal para você. Então ele fala assim, ó. O presidente da Universidade de Harvard, Eliot, fez certa ocasião um discurso em torno do que ele denominava o hábito do sucesso, né? Então, como que a gente obtém esse hábito do sucesso? Muitos fracassos que se verificam em escolas elementares, em escolas básicas, né? Se deviam ao fato de os alunos não terem recebido, no começo dos seus estudos, uma quantidade bastante de trabalhos em que pudessem fazer bonito. Em outras palavras, né? Eles não tinham recebido trabalhos assim fáceis a ponto deles se acostumarem a se darem bem naquela matéria, né? E assim nunca tiveram a oportunidade de desenvolver a atmosfera do êxito, ou a que chamamos de sentimento de vitória. O aluno que nunca experimentou o êxito no começo da sua vida escolar não teve oportunidade de adquirir o hábito do sucesso e o sentimento habitual de fé e confiança em si mesmo. O Dr. Eliot conclamou os professores a passarem aos alunos das séries inferiores tarefas que lhe permitissem provar um pouquinho da vitória, provar um pouquinho do êxito. A tarefa deveria estar dentro da capacidade do aluno e ser, ao mesmo tempo, bastante interessante para despertar nele entusiasmo e motivação. Né? Nada melhor do que o êxito para a gente se sentir motivado a ter mais êxito, não é verdade? Esses pequenos triunfos, acrescentou o Dr. Eliot, dariam ao aluno a sensação do êxito, o gostinho da vitória, que seria um aliado inestimável em todos os seus empreendimentos futuros. A gente viu no último vídeo, né, gente, que a gente precisa se ambientar com a vitória, a gente precisa entrar na frequência do nosso desejo, do sucesso, né, que isso vai treinando, vai reforçando para o nosso sistema automático, que é aquilo ali que a gente consegue viver. E uma grande sacada que ele teve aqui foi justamente essa, de colocar, né, principalmente aí quem é professor, quem trabalha ensinando crianças, adolescentes, no início ali do ano, no início dos primeiros trabalhos, materiais para eles desenvolverem de forma a eles terem essa sensação de sucesso, né? Essa sensação de eu consigo sim fazer algo. Nós podemos adquirir o hábito do sucesso. Podemos incorporar em nossa massa cinzenta moldes e sentimentos de êxito a qualquer tempo e em qualquer idade, né? Se seguirmos o conselho que o Dr. Eliot deu aos professores. Portanto, gente, não existe idade limite para se conseguir vencer na vida, tá bom? Isso é uma crença que colocam na gente, tá? De que a gente tem que fazer as coisas só enquanto é jovem, porque depois de certa idade a gente não consegue mudar a nossa cabeça. Consegue sim, é só a gente querer, tá bom? Se habitualmente somos frustrados pelo fracasso, corremos o risco de adquirir sentimentos de fracasso habituais, que afetam qualquer nova iniciativa que tenhamos, né? Às vezes a gente nem tenta de novo, né? Porque a gente já sabe que vai fracassar, então a gente nem tenta continuar, né? Mas dispondo as coisas de modo a podermos dar êxito nos pequenos cometimentos, construiremos uma atmosfera de sucesso que será transportada para as realizações de maior tamanho. Podemos, passo a passo, empreender trabalhos mais importantes. Depois de vencermos nestes, estaremos em posição de atacar coisas ainda mais ousadas. O êxito é, literalmente, construído sobre o êxito.
E há muita verdade no ditado que diz: nada tem tanto êxito quanto o êxito. Mas e aí, Simone, como é que a gente faz para ter êxito, né? Ter essas pequenas vitórias em coisas que a gente não viveu ainda, né? Como que a gente faz? Bom, existem várias técnicas, várias ferramentas que fazem você se aproximar da vida que você quer. Você vai ali tomar um café naquela região onde você deseja morar, vai visitar ali uma casa que você quer morar, tá? Vai mostrando na sua mente que você conseguiu entrar ali. Faça isso constantemente. Gente, quando eu queria morar nesse bairro que eu moro hoje, antes mesmo de vender o meu apartamento antigo, periodicamente, todo final de semana ou de 15 em 15 dias, eu vinha aqui nesse bairro e tomava café numa cafeteria que tem aqui, tá? Trazia meus pais para também participarem desse café que tinha aqui, café da manhã colonial, né? A gente ficava ali conversando, se sentindo bem, se sentindo ambientados ali naquela região. Quando eu saía do estabelecimento, eu não ia embora imediatamente, eu ficava ali caminhando pelas ruas, me sentindo em casa, tá? Então, assim, cara, eu posso estar aqui, eu posso estar tomando um café aqui nesse bairro, tá? Então, assim, você vai se ambientando ali, né? Vai tornando aquilo natural para você. Jamais coloque o teu alvo, o teu desejo profundo num pedestal e você aqui embaixo. Pelo contrário, você tem que ser muito maior do que os seus desejos, tá? Se você colocar o teu desejo lá em cima e você aqui embaixo querendo buscar, isso não vai funcionar. Você nunca vai conseguir chegar lá, porque você vai se sentir menor do que os seus desejos. Então, quando você consegue colocar o seu desejo no mesmo nível, até abaixo de você se tornando muito maior do que aquilo ali, óbvio que você consegue, com muita facilidade, convencer o seu servo-mecanismo, né? Convencer a tua mente subconsciente de que aquilo ali é perfeitamente capaz de vir para sua realidade, né? De que você é perfeitamente capaz de conseguir conquistar aquilo ali. E aí, ele dá um hack aqui, gente, que é sensacional, tá? Ele fala o seguinte, ó: todos nós tivemos algum êxito no passado, em uma ou outra circunstância, né? Isso aí é óbvio, né? Se você vasculhar a sua história aí, você vai com certeza achar situações em que você conseguiu vencer, né? Em que você conseguiu atingir o teu objetivo, o teu alvo, mesmo que ele seja pequenininho. Não é preciso que tenha sido um grande êxito. Pode ter sido uma coisa pueril, como enfrentar corajosamente o valentão da escola e derrotá-lo, vencer um concurso na escola primária, ganhar a corrida de saco no piquenique, enfim, essas coisas mais básicas da vida, né? Ou pode ser a lembrança de uma venda bem conduzida, se você for vendedor, do seu maior sucesso comercial, da conquista de um grande prêmio, sei lá, enfim. Você pode ter várias memórias de lembranças que você já teve êxito, dos êxitos que você já teve na vida, tá? Qual foi o objetivo daquele êxito importa menos que a sensação de êxito que acompanhou você quando você conseguiu chegar lá. O que é preciso é apenas alguma experiência em que você conseguiu fazer o que queria, o que sonhava, realizar o que se propôs, realizar alguma coisa que lhe trouxesse um sentimento de satisfação. Procure na memória e viva de novo essas experiências vitoriosas. Né? Muita gente fala, mas como é que eu vou saber como é que é ser milionário, por exemplo, se eu nunca fui? Calma, primeiro você revisita essas memórias de conquistas passadas, tá? Seja elas grandes ou pequenas, tá bom? Em imaginação, reviva toda a cena de maneira tão detalhada quanto possível. Com os olhos do espírito, veja não apenas o acontecimento central, mas todos os pequenos incidentes que acompanharam o evento. Quem estava lá, os sons, os cheiros, sabe, os detalhes daquele momento. Reviva tudo isso na memória, né? Que sons estavam presentes, qual era o ambiente, quem estava com você, que objetos tinham na cena, que época do ano era, se estava frio ou calor, e etc, etc. Quanto mais detalhes você conseguir lembrar, melhor. Se você puder recordar com tantos detalhes o que sucedeu quando você triunfou em época passada,
você se surpreenderá se sentindo exatamente como sentiu naquela época. Se puder relembrar acontecimentos do passado, eles serão reativados no presente. Isso acontece quando a gente lembra de coisas do passado que nos deixam mal, né? Da mesma forma, quando a gente lembra de um fracasso, de alguém que tratou a gente mal, de alguém que abandonou, de alguma coisa triste que a gente tenha vivido, a gente sente aquela coisa, aquela mágoa, aquela coisa negativa, né? Que reforça essa coisa. Da mesma maneira, quando a gente pensa em algum triunfo que nós tivemos no passado, seja ele pequeno ou não, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de felicidade, de alegria, de conquista, ela vai também voltar para nossa memória, tá? E aí, gente, agora que vem o pulo do gato, ó, ele fala assim: agora, após despertar essa sensação geral de êxito, né? Você vai estar ali, ai, que momento belo, que delícia que foi aquele dia que eu consegui engravidar, que delícia que foi aquele dia que eu descobri que eu tinha passado no concurso. Quando você tiver com essa sensação positiva novamente dentro de você, concentre o seu pensamento no objetivo que você quer alcançar agora. Seja uma venda, um discurso que você vai fazer, uma transação ou qualquer que seja a atividade que você quer ter êxito agora. Use a sua imaginação criadora para se desenhar a si mesmo exatamente como se comportaria e sentiria se já tivesse triunfado. Então, gente, olha, isso eu usei muito na minha vida, sabe? Essa sensação de, no momento feliz, só que eu fazia assim, né? Quando eu tava trabalhando num lugar que eu não gostava mais, que eu queria ter uma outra vida, eu não sabia que vida eu queria ter, mas eu sabia que aquilo ali não era o meu lugar, eu sabia que eu poderia ser muito mais, eu poderia fazer muito mais na minha vida, porque eu sempre fui batalhadora, eu sempre fui estudiosa, eu sempre corri atrás daquilo que eu queria, eu sempre segui ali o padrão que a sociedade me deu. Então, na minha mente, a crença que eu tinha é que eu conseguiria muito mais da vida. E aquilo ali pra mim, né, aquele trabalho eu já estava ali há 10 anos, não saía do lugar. Eu continuava no mesmo patamar de quando eu entrei, há 10 anos atrás. Então chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu mereço mais. Eu quero mais, eu sei que eu posso me esforçar e fazer coisas grandiosas na minha vida. Eu não quero mais isso. Então o que eu fiz? Primeiro, cortei laços, comecei a me isolar vibracionalmente da negatividade que pairava naquele lugar, né? Eu já contei isso em outros vídeos. Eu comecei a ouvir, a colocar fone de ouvido em alguns momentos que eu poderia, né? Um trabalho ali que era mais mecânico. E quando eu colocava as músicas da minha adolescência, né, as músicas da minha infância, eu lembro que eu ficava assim tão feliz e eu tinha todos aqueles sonhos da adolescência, né, que eu achava que eu ia ser atriz quando tivesse adulta, né, que eu ia viajar, que eu ia ter roupas de marca, todo aquele sentimento de esperança, de expectativa boa no meu futuro voltavam. Né, quando eu colocava lá as músicas da minha adolescência, né, que eu ouvia lá na minha adolescência e tinha essas imagens do meu futuro, porque eu sempre fui muito imaginativa. Então, quando eu colocava essas músicas, eu passava a maior parte do meu dia nessa emoção boa, nessa expectativa boa. E sabendo que eu mereço muito mais da vida, imaginando a vida que eu queria ter a partir de agora, comecei a ter os sonhos novamente, porque às vezes a gente acha que a gente cresceu, a gente passou da fase, da idade de querer sonhar e a gente tem que aceitar o que a vida trouxe pra gente até ali. E naquele momento eu começava a sonhar como se eu ainda fosse viver tudo aquilo, sabe? Toda aquela fama, toda aquela coisa boa que eu queria viver naquela época. E eu lembro que naquele ano, gente, tudo mudou radicalmente. Por isso que tem um outro vídeo falando da idade aqui, né? A idade tá pesando. Em um ano, a minha vida mudou drasticamente para melhor. Tudo que eu sempre queria comprar, meu carro zero eu comprei, morar numa casa maior, passar um concurso em um ano, tudo se encaixou, as portas foram se abrindo, o universo se reorganizou, abriu um monte de portas para mim em momentos exatos ali que eu precisava de portas abertas. Então foi uma sucessão de coisas assim impressionantes que eu só poderia colocar como milagres que aconteceram.
E estudando toda essa questão de criação da realidade, como a mente funciona, hoje em dia é muito óbvio o porquê eu consegui tantas conquistas naquele ano, né? Porque eu fiz realmente tudo isso aqui que esse autor e diversos outros fazem, né? Falam e fazem. Eu fiz de forma intuitiva, porque eu sempre fui muito imaginativa, né? Então, eu me deixava levar pela minha imaginação. Eu vivia muito no meu mundo interno, né? Vivia mais no meu mundo interno do que no meu mundo externo, às vezes, porque quando eu não estava satisfeita com a minha vida exterior, eu entrava, eu fazia coisas que eu gostava, eu colocava músicas que me animavam, e nessa vibe elevada, né? Essa vibração alta, né? Agora eu entendo que isso é uma lei, a lei da vibração. Quando a gente está em frequências elevadas, quando a gente está com sentimentos bons, quando a gente está ali no alto da escala emocional, a gente entra naquela frequência e a gente acessa ali todos os pensamentos da mente universal que são ressonantes com aquela frequência. Então, se eu estava alegre, se eu estava feliz, se eu estava com expectativa boa, eu entrei ali na frequência da alegria, da novidade, das coisas acontecendo de formas incríveis. Porque quando eu tava lá embaixo, né, quando eu tava lá com um sentimento de negatividade, reclamando, fazendo parte daquela atmosfera negativa ali, nada mudava pra mim. Pelo contrário, as coisas continuavam no mesmo padrão, dali pra pior, né? Porque eu só atraía coisa negativa, eu só atraía pessoas negativas, eu só atraía situações negativas, enfim. E aí aquilo mudou pra mim, né? Radicalmente. A minha vida mudou naquele ano, porque eu comecei a invocar esses sentimentos de alegria, de felicidade, né? E aí, quando você quiser, né, invocar esses sentimentos, relembre as suas pequenas vitórias. Relembre aquilo que você conseguiu como um pequeno passo na direção do seu sonho passado. Relembre o sentimento que você teve, ou se você está já buscando um objetivo e conseguiu já uma pequena vitória, comemore, agradeça, confirme para o universo, confirme para Deus, para sua mente que é isso, é esse o caminho, é isso que você quer conseguir. Tá, sabe? Vai aos poucos, gradualmente se acostumando a vencer. Se acostumando ali àquele novo ambiente, aquela nova atmosfera de alegria, de que tudo dá certo para você. Se acostume com a ideia de que existe pessoas, eventos, sincronicidades que vão vir para você, que vão te ajudar a você chegar a atingir o seu objetivo. Confie na mente universal, na mente divina, que está o tempo todo ali querendo nos ajudar, gente. É só a gente querer, é só a gente liberar essa fonte inesgotável de ideias, de situações. E como é que a gente libera isso? Mantendo a nossa frequência elevada, em estados emocionais elevados, mantendo ali, prestando atenção nas nossas emoções internas, porque elas são um GPS de como andam os nossos pensamentos, né? Lembra que a gente viu no vídeo anterior que a gente precisa reforçar aquilo que a gente quer ver manifestado, né? Aquilo que a gente quer ver ali, viver aquilo ali. Então, se a gente reforça sentimentos de frustração, de ansiedade, de desespero, a gente está automaticamente fugindo daquela situação. E se essa situação em que você está desesperado, em que você acha que não vai conseguir, que você não tem fé em você mesmo, se essa situação você se visualiza com essa emoção negativa, o que você está dizendo para o seu servo-mecanismo? Para se afastar daquilo ali. Que aquilo ali está te trazendo muita dor. O fato de você não ter aquilo ainda está te trazendo dor. Então, o que teu servo-mecanismo, que não julga, tá? Ele só executa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você se afastar daquilo ali, tá bom? Como você tá entendendo agora como o seu cérebro e sistema nervoso funcionam, você tem que insistir, tá? E uma das formas de você insistir para reforçar positivamente o que você quer viver esqueça isso, tá? Se você acha que isso é muito grande para você, esqueça. Comece a fazer coisas que elevem você vibracionalmente. Comece a lembrar de êxitos do passado. Coloque músicas que remetam você a bons sentimentos, tá? Coisas boas que você queria viver ou que você viveu. Uma música que tocou no momento que você conquistou uma coisa, sei lá.
Vá num lugar onde você teve uma grande surpresa, visite aquele lugar novamente, converse com pessoas que te tragam essa esperança, essa alegria, essa fé no futuro, essa confiança. Comece a se estudar, olhe para dentro de si e entender os seus sentimentos, porque as suas emoções, elas estão reforçando ali o que você está vivendo, tá? E quando você estiver nessa aura de positividade, de alegria, de entrega, se imagine na posse do seu desejo. Porque essa é uma das formas de você convencer a tua mente subconsciente de que aquele ali é o objetivo que você quer viver. É você sendo atraído positivamente, é você atraindo pelo prazer de viver aquilo ali e não afastando da dor. Aquilo que não veio para sua vida ainda tá te causando dor, desespero, dúvida, tá? Não cometa o erro de reforçar negativamente a falta do objetivo na sua vida, tá? Pelo contrário, reforce positivamente o que você quer viver, tá? E deixa o universo fazer a parte dele. Se acalme, se entregue, tá? Às situações da vida, às sincronicidades e confie no poder maior, na fonte de todas as coisas, na sua centelha divina, que ela sim, ela quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Ele já criou tudo que você poderia querer para você, tá? Não existe um Deus julgador. Existe um Deus que nos ama incondicionalmente e que já preparou tudo para nós vivermos aqui. Só basta a gente entender como que ele criou, quais as leis que ele criou, né, que vão ajudar a gente, que ajudam a gente a chegar ou não no objetivo, se a gente entender essas leis, se a gente se entender, se a gente aprender a entrar em ressonância com as forças superiores, tá? Se a gente estudar como que a gente funciona, a gente consegue, de forma consciente e intencional, materializar, viver qualquer objetivo que a gente queira viver. Gente, esse foi o hack e o último episódio do estudo desse livro, Liberte a Sua Personalidade, que é um livro incrível, tem muitas e muitas lições nesse livro. Toda vez que eu leio e releio ele, eu tenho muitos insights, muitas fichas caem. E mais uma vez, esse livro, ele está como bônus, né, na imersão Florescer, o link tá aqui embaixo. Além de você receber 3 horas de aula de como funciona a sua mente consciente, subconsciente, mente cósmica, mente superior, você vai receber como bônus a leitura comentada desse livro, tá? Eu recomendo que você compre, se você puder comprar, e comece a estudar esse livro, tá? Porque realmente ele não liberta só a sua personalidade, ele liberta a sua vida, ele te liberta. Ele te esclarece como você funciona e como você pode estar te sabotando ou como você pode ser a sua maior amiga ou amigo te levando no objetivo. Então, se você entender isso, se você quer estudar, quer se aprofundar nessa questão da mentalidade, de como funciona o teu mecanismo automático de sucesso, mais uma vez aqui embaixo na descrição desse vídeo tá lá, Imersão Florescer. Tá? Não perca, porque eu não sei por quanto tempo eu ainda vou manter essa imersão no ar, tá? Então, eu espero vocês lá, tá bom? Comentem aqui se vocês gostaram ou não dessa série, se vocês querem mais assuntos sobre esse tema de mente subconsciente, de mecanismos de sucesso, tá? Que a gente possa no futuro fazer mais aulas sobre esse livro, tá? Mande para quem você achar que pode ajudar, né, a esclarecer coisas na sua vida. E um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!